Por que que ainda é tão difícil trabalhar com moda? Eu não sei se eu vou fazer faculdade de moda, porque eu não vou conseguir trabalhar com isso. Ou então, eu fiz faculdade de moda, eu amei fazer o curso, mas eu tive que trocar, porque eu não consegui trabalhar com isso. Por que a gente ainda ouve tanto isso? Porque ainda é tão difícil trabalhar com moda de uma forma estável, que a gente consiga formar uma carreira nisso, dependendo do contexto. Esse vídeo aqui não é só um desabafo, mas eu quero compartilhar com vocês alguns desafios a partir de experiências que eu tive, de experiências conversando com outras pessoas também, que elas têm quando escolhem cursar, fazer faculdade de moda e tornar a moda uma carreira, né? Querer trabalhar e viver disso. Mas não precisa desanimar, que esse vídeo também não é só um desabafo, mas como a gente pode solucionar isso, como a gente pode levar essa carreira que eu sei que é o sonho de muita gente, tanto levar a sério quanto conseguir seguir e viver disso profissionalmente. A primeira coisa que a gente precisa saber é a gente conseguir alinhar a expectativa com a realidade da indústria. Quando a gente trabalha com moda, sim, a gente trabalha com criatividade, é um trabalho muito bom, é um trabalho legal, é um trabalho que envolve essa área prática, essa área de pensar, de criar, de desenvolver. Essa área que eu acredito que muitas pessoas gostam, tanto em relação a criar coleções quanto style, produção de moda, fotografia. Mas a gente também tem que ter ciência que não é só sobre criatividade. A gente precisa cada vez mais se tornar um profissional que as pessoas falam hoje, né? Usa esse termo 360, né? Um profissional que é completo no sentido a gente entende de criatividade, a gente entende como usar ferramentas criativas, a gente desperta o nosso lado criativo, a nossa identidade criativa, mas a gente também precisa entender ao menos um pouco de forma geral sobre marketing, sobre negócios, sobre redes sociais, sobre produção, sobre tecidos, mesmo que a gente não vá trabalhar diretamente com isso, mas a gente precisa entender um pouco de modelagem, de costura, porque entender tudo isso vai fazer com que a gente esteja alinhado com a realidade do mercado, que vai exigir que a gente entenda disso também. Justamente porque existe uma estrutura gigante por trás. Então, quando a gente foca só na parte criativa, só na parte de criação, a gente deixa de lado outras coisas que são tão importantes quanto. Então, se você está na faculdade, por exemplo, quando você for fazer um estágio numa empresa, provavelmente, ou se você já fez, você vai estar entendendo o que eu estou falando, que você já vai ver que na realidade, né, no dia a dia ali da empresa, a gente vai lidar com processos criativos, mas a gente também vai ter que lidar com outras coisas que envolvem esses pontos que eu falei com vocês, que são tão importantes quanto e que fazem parte também ali do processo de criar, de vender, daquilo dar retorno, da empresa ter o lucro, né, em toda essa parte do empreendedorismo em si. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento e busque esses conhecimentos, porque o mercado vai exigir da gente. O segundo ponto que eu acredito que seja de conhecimento de vocês também é a concorrência intensa e esse desafio que a gente tem de se destacar. Já existia, né, mesmo antes da internet, as empresas cada vez mais, né, empresas surgindo de moda, principalmente depois dos cursos de moda também, né, pessoas querendo empreender, pessoas querendo se inserir também no mercado. Então existe sim uma concorrência e existe essa necessidade da gente se destacar. Principalmente agora nas redes sociais, a gente está disputando a atenção o tempo todo. E isso muitas vezes é um desafio, sabe? Por isso também que a gente precisa ter esse conhecimento de negócios, né? De estratégias, de redes sociais, porque de alguma forma a gente precisa se destacar, mesmo que nós não sejamos, pra gente não confundir aqui, tá? Nós não queremos ser, vou dizer nós assim no geral, né, de pessoas que estudam moda, mesmo que necessariamente algumas delas podem usar e quererem ser influenciadoras, criadores de conteúdo dessa área de, como a gente chamava antes, de blogueiras, né, que não tem problema nenhum, ou seja, essas pessoas que não tem problema em se expor, querem se expor ali, e dentro dessa exposição elas querem focar na moda, mas tem pessoas que cursam moda, fazem moda, elas não querem ter essa exposição, não querem se expor dessa forma, né. Então, para essas pessoas já é um desafio maior ali, em alguns momentos, se destacar, mas a gente tem que pensar que é importante a gente pensar em estratégias e se posicionar nas redes sociais de forma profissional, de forma que a gente esteja ali mostrando nosso trabalho, mas não necessariamente esteja mostrando outras áreas ali que a gente não quer expor. Então, a gente ter essa consciência que existe essa concorrência, que a gente precisa se destacar, que a gente precisa estudar ali o mercado, as redes sociais, como a gente pode ali se posicionar, qual é a melhor estratégia, como a gente atingir o público ali certo, né? Também é algo que a gente precisa levar em consideração. A outra coisa é que na época que eu fiz faculdade, eu não tive muito isso, mas eu acredito que conforme foram passando assim os anos, isso foi sendo colocado, mas eu ainda vejo que é uma dificuldade, é a gente conseguir monetizar corretamente o nosso trabalho.
Quando a gente está na faculdade, a gente vai fazendo trabalhos freelancer, por exemplo, trabalhos por fora, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de monetizar. E a gente precisa aprender sobre precificação, a gente precisa aprender sobre quanto é que a gente cobra por uma produção de moda, quanto a gente cobra por uma criação de conteúdo, quanto a gente cobra para desenvolver uma coleção de forma freelancer. A gente precisa ter essa noção, porque a gente não pode sair cobrando qualquer preço, ou porque isso acaba, além de desvalorizando a gente, desvalorizando o trabalho do estilista em si, o trabalho do produtor de moda em si, qual seja ali a área que você vai focar. Então é importante que a gente saiba como a gente precificar o nosso trabalho, levando em consideração tanto quanto aquele valor base ali, quanto você também ter o conhecimento e saber quanto você vai gastar para, por exemplo, quando eu vou produzir uma coleção, não é só o que eu vou gastar ali de materiais, mas o que eu vou gastar, o que eu tive antes de gasto de conhecimento para conseguir produzir aquela coleção, para conseguir ter aquela carga ali de experiência. Então levar tudo isso em consideração é importante. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando, focando nessa parte, né? Porque tem muita coisa para falar. Se vocês quiserem, deixa aqui, comenta, que eu faço um vídeo específico sobre isso. Brincando um pouco com isso, é um desafio que a gente ainda tem, que é a falta de valorização da nossa profissão. Tem algumas profissões que as pessoas não necessariamente precisam ter uma formação para trabalhar nela. Isso é bom, mas em alguns casos também é ruim, porque traz um pouco essa desvalorização do trabalho. Então a gente precisa estar sempre educando as pessoas sobre a seriedade de trabalhar com moda, né? Quanto a moda é importante no dia a dia das pessoas e quanto a moda, ela movimenta a economia, movimenta empresas, influencia e é influenciado pela cultura, por tudo que está acontecendo no mundo, né? Então, o quanto ela é importante, o quanto o nosso trabalho tem valor, também, por exemplo, uma produção de moda, o quanto aquela produção de moda feita de uma forma correta vai trazer vendas para a empresa, por exemplo, que a gente está prestando serviço. Então a gente precisa estar nesse desafio de estar constantemente educando as pessoas para que a nossa empresa, né, nossa profissão seja cada vez mais valorizada. E o último ponto, assim, um desafio que eu vejo também é o investimento inicial. E muitas vezes, quando a gente quer criar uma marca, por exemplo, existe um investimento inicial. E que às vezes a gente não pode arcar com aquilo, então eu vejo isso como um desafio, mas eu acho que a gente não deve travar em relação a isso. A gente precisa usar o que a gente tem, principalmente hoje com a internet, que a gente tem muitas coisas que são de forma gratuita, que a gente não se deixe travar por esse investimento inicial, mas que a gente faça todo esse planejamento que vem até dessa parte do marketing, dessa parte administrativa, antes de começar o nosso negócio ou antes de fazer a nossa prestação de serviço. Até algo, né, por exemplo, que eu dei o exemplo aqui, se a gente for uma marca de moda, por exemplo, de roupa, de acessórios, de calçado, precisa desse planejamento que a gente está trabalhando diretamente com o produto. Mas se a gente for trabalhar, criar uma agência de produção de moda, por exemplo, né, de direção criativa, a gente também precisa ter esse planejamento, porque a gente vai prestar serviços também e a gente precisa pensar em toda essa estrutura da empresa. Então, apesar de ser uma parte que eu sei que muita gente não gosta, é importante que a gente leve em consideração para que a gente não comece errado e depois tenha que desistir no meio do caminho, tem que escolher, então é um entrave ali também, então a gente precisa prestar atenção nisso. Então, apesar desses desafios que existem, né, eu sei que em todas as profissões existem, eu tô falando aqui mais especificamente da moda, eu sei que existem esses desafios, eu sei que existe um caminho que às vezes é um pouco longo pra gente percorrer, mas se é seu sonho, trabalhar com moda, viver de moda, não desista dele, preste atenção nesses pontos e se tiver outros pontos também que vocês viram que foi um desafio, comenta aqui embaixo para que a gente possa conversar mais. E só relembrando, né? Vamos pensar que é importante que a gente esteja sempre educando as pessoas e se educando também, se especializando nos assuntos, igual eu falei, se eu não tenho tanta habilidade com essa parte administrativa, mas eu quero abrir uma agência. O que eu preciso saber? Então, busque esse conhecimento antes para que você faça dar certo aquilo ali. Além disso, sempre estar considerando a presença digital e como você vai se posicionar nas redes sociais. Isso é importante, você não precisa necessariamente se expor sua vida pessoal, expor pontos. Você pode expor e mostrar e se tornar uma referência só daquilo ali que você quer falar profissionalmente. Além disso, né, eu já falei em outros vídeos, a importância do network, então você se juntar com pessoas, criar conversas com pessoas, estar constantemente com pessoas que tanto são ali da área, são mais experientes com você, ou mais que são de áreas complementares também, que vocês possam conversar e possam ter essa troca, é importante, vai ajudar a te impulsionar a não desistir e a entender também pontos que você ainda não entende. E pensar, né, de novo, além da criação de roupas, né, pensar em
em todos esses pontos que existem de desafios, como eu posso pesquisar sobre isso, como eu posso entender antes de começar algo, mesmo seja ou eu empreendendo em alguma coisa específica da moda, ou eu também trabalhando numa empresa, né? Como eu posso me inserir ali na empresa, como eu posso contribuir, e mesmo que eu trabalho, por exemplo, como assistente de estilo dentro de uma empresa, como eu posso observar aqueles processos da empresa, entender todo o passo a passo que existe ali, a grandeza daquilo ali, como eu posso tirar aquilo ali de experiência para algo que eu vou criar depois, que eu vou pensar depois. Então, estar sempre atento, sempre observando ali, principalmente nas oportunidades que vocês forem conseguindo, isso é muito importante. E é esse o vídeo de hoje, eu espero que tenha gostado, espero que tenha contribuído com vocês. Como eu falei, não é só um desabafo, existem sim esses desafios, mas também existem formas da gente conseguir trabalhar com moda e fazer disso a nossa profissão e criar uma carreira ali dentro disso. Se ainda ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo e outros vídeos que vocês gostariam que eu trouxesse por aqui. Até a próxima!